campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui compartilhando esses momentos lindíssimos para o nosso espírito imortal. E continuando nossa leitura da obra Estude Viva, nos caiu o capítulo 40, o item 1, Socorro Oportuno. Olha só, socorro oportuno, né? E nos faz uma referência ao capítulo 1 do Evangelho, item 5, e o Livro dos Espíritos, questão 780. Vamos dar uma lidinha para a gente entender um pouquinho a mensagem de hoje. Vamos no Evangelho, capítulo 1, item 5. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuante da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Lindo, né? Então vamos lá também no Livro dos Espíritos, questão 780. A Lei do Progresso, capítulo 8. O progresso moral sempre segue o progresso intelectual. O progresso moral é a consequência do progresso intelectual. Olha só, o progresso moral é consequência do progresso intelectual, mas nem sempre segue imediatamente. Lindo, né? Perfeito. Exatamente. Podemos ver na prática, né, essa ideia, porque podemos ver nos últimos anos, nos últimos séculos, a evolução do homem na questão material, mas ainda o seu déficit moral ainda muito presente nas relações, né? Então vamos ver hoje o capítulo 40, desculpa, tá? Socorro oportuno. Sensibiliza-te diante do irmão positivamente obsediado e esmera-te em ofertar-lhe o esclarecimento salvador com que a doutrina espírita te favorece. Bendito seja o impulso que te leva a socorrer semelhante doentes da alma. Entretanto, reflete nos outros os que encontram nas últimas trincheiras da resistência ao desequilíbrio espiritual. Por um alienado que se candidata às terapias do manicômio, centenas de fronteiriços da obsessão renteiam contigo na experiência cotidiana. Desambientados num mundo que ainda não dispõe de recursos que lhe aliviem o íntimo atormentado, esperam por algo que lhes pacifique a energia, à maneira de viajores tresmalhados nas trevas, suspirando por um raio de luz. Marchavam resguardados na honestidade e viram-se lesados a golpes de crueldade, mascaradas de inteligência. Abraçaram tarefas edificantes e foram espancados pela injúria, acusados de faltas que jamais teriam capazes de cometer. Entregaram-se tranquilos a compromissos que supuseram inconfuscáveis e acabaram espezinhados nos sonhos mais puros. Edificaram o lar como sendo um caminho de elevação e reconheceram-se dentro dele a feição de prisioneiros sem esperança. Criaram filhos, investindo em casa toda a sua riqueza de ideal e ternura, na expectativa de encontrarem companheiros abençoados para a velhice, e acharam-lhes relegado a extremo abandono. Saíram da juventude, plenos de aspirações renovadoras, e toparam enfermidades que lhe atenazam a vida. E com eles o que se acusam desajustados, temos ainda o que vieram
do berço em aflição e penúria, os que se emaranharam em labirinto de tédio, por demasia de conforto, os que esmorecem nas responsabilidades que esposaram e os que carregam no corpo dolorosas inibições. Lembra-te deles, e os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão das mensagens de Jesus Cristo, ou no exemplo, ou na atitude, na ação, ou na palavra. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Que lindo, né? Que magnífica mensagem! Esse é o socorro oportuno, a boa nova, o Evangelho, e através dessa doutrina consoladora, que é o Consolador prometido por Jesus, o outro Consolador prometido por Jesus, que vem nos esclarecer e nos dá a oportunidade de despertar em nós essas virtudes morais do Cristo, estudando-as com maior esclarecimento, com maior discernimento. E mais do que isso, irmãos, como já nos disse Emmanuel, Jesus é a porta, Allan Kardec é a chave. A chave dessa porta, para abrirmos esta porta, é a doutrina espírita através da codificação de Kardec, para nos dar esse manancial de conhecimento e despertar em nós essa construção do homem de bem, essa construção do verdadeiro cristão. Claro, irmão, isso é um trabalho de muitas encarnações, de muita educação moral, mas aqui o convite desse socorro oportuno é para que sejamos esse auxílio incessante por onde estiver, que aprendamos a florescer onde nós formos plantados, porque essa doutrina tem que desabrochar em nosso coração. Não adianta estarmos na doutrina, a doutrina tem que estar dentro de nós. O Espiritismo tem que estar dentro de nós, para que assim possamos ser exemplo na conduta, no dia a dia, naquilo que buscamos nos aperfeiçoar. Isso é uma construção nossa, claro. E aí nós vamos ter a oportunidade diante dos nossos irmãos. E como diz aqui na mensagem, Emmanuel também nos dá essa lição em diversas das suas obras, de que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. Então, Senhor, então, amigos, é por isso que temos aqui esse canal maravilhoso que nos dá a oportunidade de divulgar a boa nova. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site